Talvez você já tenha visto fotos ou assistido vídeos do Padre Pio usando luvas. Mas o que ele tinha nas mãos que precisava esconder das pessoas? São muitos os mistérios que envolveram a vida de Padre Pio. Porém, um dos mistérios mais intrigantes é que, aliás, até nos dias de hoje, desafia tanto a fé quanto a razão. A ciência e a medicina são os surgimentos dos estigmas em seu corpo. Mas o que são de fato estes estigmas? Foi algo sobrenatural ou foi causado propositalmente pelo próprio Padre Pio? Foi um milagre ou foi farsa? Veja agora a verdadeira história a respeito dos estigmas de Padre Pio. Padre Pio é um daqueles santos que viveu a plenitude da vida mística. Um padre que viveu uma vida repleta de mistérios e fenômenos sobrenaturais, que levou o santo a declarar uma vez: "Eu sou um mistério para mim mesmo." Porém, essa vida mística levou ele também a ter uma vida atribulada e polêmica. Com certeza, o motivo que levou o santo a ter a sua maior perseguição dentro e fora da igreja foram os estigmas. Neste vídeo, você vai saber tudo sobre esse fenômeno. O que é um estigma? Qual a sua origem? Se foi uma farsa causada pelo próprio santo? E o que de fato os médicos e a ciência constataram a respeito dos estigmas do Padre Pio? E o que podemos aprender de tudo isso para o nosso progresso espiritual? Mas primeiro, peço que ajude com o seu like e compartilhe esse vídeo. Só assim o YouTube pode sugerir para mais pessoas e assim propagar a devoção ao Santo Padre Pio. Os estigmas são feridas que aparecem nos corpos de algumas pessoas que geralmente são relacionadas com a crucificação de Jesus Cristo. Podem ser invisíveis ou visíveis, permanentes ou podem durar por somente um período de tempo. Podem aparecer todas de uma só vez ou ir aparecendo aos poucos. Ao longo da história da igreja, cerca de 300 pessoas receberam os estigmas. Dessas, cerca de 60 foram canonizadas. De uma forma geral, este fenômeno é maciçamente feminino, atingindo principalmente religiosas. Porém, o primeiro estigmatizado de que se tem notícia na história foi São Francisco de Assis, que no dia 17 de dezembro de 1224 teve a visão de um serafim e logo em seguida recebeu os sinais das chagas de Jesus. No entanto, o mais famoso da história recente, com certeza, é São Pio de Pietrelcina, que os estigmas foram analisados por médicos e estudiosos de nossa época. No dia 20 de setembro de 1915, o Padre Pio recebeu os estigmas invisíveis. Enquanto ele rezava, de repente sentiu uma dor insuportável, à maneira de queimadura nas mãos, nos pés e abaixo do coração. Mas olhando para essas partes do corpo, não se percebeu lesão nenhuma. Em 20 de setembro de 1918, enquanto meditava sobre a paixão e morte de Jesus Cristo diante de um crucifixo, as chagas ficaram visíveis. E assim, recebeu a graça de participar dos mistérios da paixão de Nosso Senhor. O próprio Padre Pio, em uma carta ao seu superior, relata: "Tudo aconteceu no instante. Vi na minha frente um misterioso personagem que tinha nas mãos os pés e o peito emanando sangue. A visão aterrorizava e não sabia o que sentia em mim naquele instante. Senti-me desfalecer e morreria se Deus não tivesse intervindo para sustentar o meu coração, que sentia saltar do meu peito. A visão do personagem desapareceu e dei-me conta com as minhas mãos, os meus pés e o meu peito foram feridos." A partir desse momento começou todo o calvário de Padre Pio, que durou 50 anos. Porém, além do sofrimento físico causado pelas estigmas, também começou os sofrimentos morais, pois ao invés de despertar compaixão, essa situação de Padre Pio deu origem à zombaria, calúnias e desconfianças no sentido de que ele seria um histérico, um louco vaidoso que teria feito as feridas em seu corpo de maneira artificial e mantinha essas feridas abertas com a ajuda do demônio. Os estigmas fizeram com que Padre Pio se tornasse em vida um dos santos mais perseguidos que se conhece. Ele foi perseguido por autoridades políticas, religiosas dentro da própria ordem franciscana, da qual fazia parte, por autoridades da igreja que duvidaram dos seus carismas, estigmas e milagres. Também os médicos e os cientistas o perseguiam.
Só no primeiro ano em que apareceram os estigmas, foram feitas mais de 17 investigações médicas que geraram grossos relatórios a respeito. Transformaram a vida dele um verdadeiro inferno. Dentre os médicos que foram designados para estudar a situação do Padre Pio, estava o Dr. Giorgio Festa, um dos mais renomados médicos de Roma. O Dr. Giorgio, que era agnóstico, relatou o seguinte: do lado esquerdo do tórax há um ferimento em feitio de cruz. Nesta região não se verifica o menor vestígio de infecção, edema ou inflamação da pele que circunda o ferimento. Essas feridas, com suas estranhas características anatômicas e patológicas, mas a constância com que vertem sangue vivo e perfumado, estão localizadas em pontos de seu corpo que correspondem às chagas do corpo de Jesus Cristo. Mais tarde, o Dr. Giorgio se tornou filho espiritual do Padre Pio. Além de médicos, as autoridades da igreja também enviou Dom Rafael Carlo Rossi para uma visita apostólica a fim de lançar luz sobre o caso do frade estigmatizado. Dom Rafael chegou a Gargano e começou a investigação entre 14 e 20 de junho de 1921. O resultado dos estudos foi favorável. Os estigmas do frade não são só reais, mas afetam uma personalidade equilibrada, psicologicamente e espiritualmente. O que com certeza me parece hoje afirmar é que os estigmas em questão, em exame, não são obra do diabo. Nem um engano grosseiro, uma fraude, uma arte de um malvado ou um mal intencionado. E isso, se não me engano, pode ser suficiente para tranquilizar a suprema autoridade eclesial diante do caso. Embora muitos até hoje, dentro e fora da igreja, tentam levar as pessoas a desacreditarem Padre Pio, com todo tipo de mentiras e calúnias. A verdade é que ninguém, nem mesmo os médicos, como o Dr. Luigi Romanelli e o professor Binani, que era também ateus, puderam provar que ele era um farsante. Pelo contrário, o cientista Dr. Pietro Gerardo Violi, que pelo seu reconhecimento internacional, foi escolhido para liderar várias investigações relacionadas com o Padre Pio e o processo de canonização. Falando ao jornal Avvenire d'Italia, o cientista mencionado que estudou a questão dos estigmas comenta que estas feridas têm características cientificamente inexplicáveis. O Dr. Violi também questiona várias situações, como o fato de as feridas não terem infeccionado, pois os antibióticos só chegaram na Itália em 1948, ou seja, 30 anos após o aparecimento dos estigmas. Também o fato das feridas continuarem as mesmas durante 50 anos. Nunca sofreram alterações, permanecendo sempre iguais em tamanho, forma e vitalidade. O cientista aborda ainda o curioso fato de, depois de ter falecido, os estigmas terem desaparecido imediatamente do corpo do Padre Pio. Ele diz que o tipo de feridas que o frade tinha normalmente precisaria de um processo de cicatrização de 20 a 60 dias, deixando cicatrizes visíveis. São inúmeros os questionamentos feitos por esses renomados doutores que a ciência moderna não explica. Portanto, com os estigmas, o Padre Pio recorda o homem moderno, transtornado pelas miragens do processo científico e tecnológico, que o Calvário ainda continua a ser o único caminho misterioso para alcançar a salvação total. O que podemos aprender com o Santo Padre Pio a esse respeito? Ao longo da história da Igreja, devemos reconhecer que existem as chamadas almas vítimas. São pessoas que se oferecem a Cristo num amor tão ardente que querem se configurar a Jesus crucificado. Porém, a maioria dessas pessoas que se oferecem como vítimas não recebem os estigmas, como, por exemplo, os 3 pastorinhos de Fátima, Santa Teresinha do Menino Jesus e etc. Assim como o Padre Pio e todas essas pessoas, também nós podemos oferecer nosso sofrimento do dia a dia para Deus, seja ele físico, social, psicológico, espiritual, ou seja, uma simples dor de cabeça ou uma perseguição em reparação pelos próprios pecados. Podemos oferecer também pela conversão de nossa família, etc. O fato é que Deus se utiliza desses sofrimentos que são entregues em suas mãos e os transformam em graça para a pessoa e para toda a igreja militante que padece aqui nesse mundo. Você já sabia desses fatos sobre a vida do Padre Pio?
Comenta aqui se você já havia escutado a respeito dos estigmas. Fique com a bênção do Santo Padre Pio. Mas antes, se você quer saber mais sobre a vida do Padre Pio, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Sia lodato Gesù. Adesso vi impartisco la benedizione, la più larga, da parte di Dio, non soltanto a voi presenti, ma a tutti coloro che vi stanno a cuore, alle vostre famiglie, ai vostri focolari, alle persone a voi care, ma in modo speciale ai poveri sofferenti. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.